Muito obrigado. Bom dia a todos os presentes. Como já anunciado, então eu atuo no Grupo Votorantim, na divisão da Votorantim Metais, a unidade de negócio Metais, né? Assumi recentemente a direção do negócio Zinco, né? Venho da área de níquel e, para mim, é uma grande satisfação estar aqui. Tem um ditado que diz que estar na hora certa, no lugar certo, é bom, né? Então, já estou tendo a satisfação de poder participar desse evento. Então, eu quero, inicialmente, em nome da Votorantim Metais, parabenizar a todos aí por esse evento, especialmente o corpo diretivo do ICZ, né? Onde a gente fica muito orgulhoso de ver a realização de um evento, né, desse porte, um evento de abrangência nacional, né, com temas tão importantes que eu percebi que pela agenda recheada aí desses 2 dias. Então, parabéns a vocês e, novamente, em nome da Votorantim, é um orgulho para a gente poder participar aqui, dividir esse espaço e falar um pouquinho, né, daquilo que a gente pensa sobre os assuntos aí, ok? Então, a gente preparou alguns slides. Nada de muito especial. Nós temos uma área de inteligência de mercado e indústria, né? E essa área procura reunir informações globais, né, de todos os executivos, né, toda a organização de informações, de instituições especializadas. A gente faz uma interpretação e a gente vem aqui dividir um pouquinho, não existem verdades, né? A gente vem dividir um pouquinho para vocês daquilo que a gente pensa. Tem uma leve introdução do grupo, para aqueles que não conhecem, né? Aqui está a estrutura, né, do Grupo Votorantim hoje, né? Nós começamos, deixa eu achar o pointer aqui, está aqui. Nós temos a Votorantim Participações, que nós chamamos de VEPAR, né? Acima da Votorantim Participações, nós temos o Conselho de Acionistas, é a família, né? A EJUASU, né? E no guarda-chuva da Votorantim Participações, nós temos uma área de Citrovita, que é a área de suco, nós temos a área financeira, né, mais especificamente o Banco Votorantim, e nós temos a estrutura da Votorantim Industrial, né? A Votorantim Industrial, né, é a grande holding que atua nos segmentos do cimento, né, onde nós temos as operações Brasil, nós temos as operações América do Norte e nós temos a participação na Simpor. Temos a área de metais, especificamente, onde temos zinco, alumínio e níquel. Temos hoje uma participação na Milpo, uma participação de mais de 50%. Temos o comando da Milpo, que é uma das maiores mineradoras do Peru. E temos também a Votorantim Energia. Temos a área de siderurgia, que foi criada há cerca de 3 anos atrás, onde nós temos operações de siderurgia Brasil, nós temos operações na Argentina, na Colômbia e a participação na Uzi Minas. E temos a área de celulose, hoje com a Fibria, né, que nós temos aí uma participação de cerca de 30%. A Fibria hoje é a maior produtora de celulose do mundo. Então, um pouquinho do que somos. Então, nós somos uma empresa de atuação na área de mineração, metais. É uma empresa que tem como foco, né, que tem como fundo de gestão sempre a busca da vantagem competitiva, né? Nós temos um sistema de gestão muito forte, estruturado, né, e que alavanca, né, toda a performance das nossas operações. E a gente acredita muito que isso está sustentado em 3 eixos, né? Um que a gente chama de produção integrada, né? Na área de mineração, quanto maior a integração, mina, smelter, metalurgia, refino, né, maiores são suas chances de competitividade. Custos, né? Temos que trabalhar sempre muito atentamente em custos. Para isso, o sistema de gestão, temos algumas metodologias que procura comparar constantemente o nosso posicionamento perante todos os players da indústria, né? E nós temos aí planos de longo prazo, médio e longo prazo, né, na busca sempre do primeiro quartil. E trabalhando com uma área de processos eletrointensivos e estando com grande parte das operações no Brasil, né, um país que tem hoje uma das energia elétrica mais caras do mundo, né, para nós é fundamental a geração própria de energia. E assim, eu trouxe um overview aqui, porque a gente acha que esse é um ponto importante, isso faz parte do DNA da Votorantim. Hoje nós temos uma capacidade instalada de 2,4 GB, né? Essa capacidade, hoje, assegura quase 80% da necessidade de energia da área de metais, né? E que isso, em montante, hoje corresponde a 7,2%
do consumo industrial brasileiro. É uma parcela bastante significativa. Nós somos hoje uma empresa de presença global. Deixa eu aguardar o striptease aqui. Nós somos uma empresa de presença global. Temos hoje 17 unidades industriais, afora escritórios de geologia, corporações. Nós atuamos, exportamos hoje para mais de 40 países, né, e temos aí cerca hoje de 10 mil colaboradores próprios. Uma visão de faturamento, né, nós temos aí um histórico de evolução contínua e crescimento em faturamento, e com a expectativa aí, nos dias de hoje, de um faturamento na ordem de 5,2 bilhões de dólares. E aqui, eu trouxe esse slide, porque... Opa, perdão. Está meio apagadinho, achei que tinha mais um movimento aqui. O Grupo Votorantim, para aqueles que conhecem um pouco mais, hoje ele está na terceira geração, né, da família, no seu comando, e preparando a quarta. E eu atuo há 27 anos no grupo. Eu falo disso com um pouquinho de... Não sei se a palavra é propriedade ou conhecimento. Então, está indo para a quarta geração, e até a terceira geração, os acionistas estiveram muito presentes nas operações, né? E durante esse histórico, valores e crenças foram sendo construídos, né? E existe uma preocupação muito grande, né, de que isso tenha continuidade. Cada vez mais nós temos o grupo nas mãos de executivos, né? E a preocupação contínua de você assegurar que gerações futuras preservem nossas crenças. Então, isso tem sido trabalhado fortemente. Eu vou dar uma repassada rápida, tá? Mas aqui está um pouco do que a gente acredita. Esse é o nosso jeito de ser, né? Então, nós temos aqui o trabalho com meritocracia. Nós acreditamos que as pessoas são diferentes e têm performances diferentes e precisam ser tratadas de maneiras diferentes, né? Isso é um ponto importante. O segundo ponto, a gente passa pela excelência, que está muito sustentado pelo sistema de gestão, né? É a busca contínua, né, da melhoria de performance em todos os seus setores, industriais, financeiros, todas as áreas de apoio. O pragmatismo, a gente vai crescendo, né? Então a necessidade de você realmente cada vez focar fortemente naquilo que é importante, sem perder a visão do todo, acaba sendo uma habilidade muito requerida hoje. O diálogo aberto, né? Para nós, confiança, um ambiente onde você possa falar e ser ouvido, né? Ele constrói um ambiente de confiança. A parte de talentos, né? Que é tempo, né? Dedicar tempo e recursos para desenvolver nossas pessoas, né? Nós temos uma necessidade muito forte de pessoas para a nossa estratégia futura. O senso de dono, queremos pessoas realmente que sintam um dono dos negócios, que tenham um brilho nos olhos, que gostem de assumir responsabilidades. E, finalmente, a aliança, né? Nós achamos que, eu vou até ler, porque é um pouco desse momento aqui, né, que o nosso sucesso é fruto da construção conjunta, fortalecida por relações e alianças genuínas, onde todos ganham, né? Então, muito forte aqui o lado de clientes, fornecedores, né, e todos os stakeholders da nossa cadeia. Eu vou fazer um aquecimento aqui um pouquinho com algumas perspectivas macroeconômicas. Virou covardia, porque o professor Maílson esteve aqui ontem, né? Então eu vou ficar meio sem graça que eu vou falar agora. Mas a gente colocou esse slide aqui. Ele procura resumir um pouco hoje da situação hoje, né? Onde essa insegurança de mercados, né, onde essas crises governamentais de alguns países, né, têm trazido aí uma forte aversão a riscos, né, algumas contrações. Então a gente andou fazendo um trabalho de entender isso tudo e, sem querer ser dono da verdade, uma fotografia do que a gente acha que é. Para nós, aqui a gente tentou expressar que estamos vivendo um mundo com duas velocidades, né? Então, historicamente, nós sempre tivemos, quando se falava em planejamento estratégico, 5, 10 anos, né, sempre o grande foco, os holofotes, sempre tiveram voltados, né, aos países desenvolvidos, né, que sempre foi o grande alavancador. Isso vem mudando, né? Então, quando a gente olha hoje, o que são duas velocidades? A gente olha para países desenvolvidos e nós tivemos aquela crise de 2008, uma crise financeira, uma crise de bancos, né? E hoje a gente acredita que estamos vivendo crise de governo, onde o risco, né, a incerteza sobre insolvência, sobre dívidas, né, abalam e afetam hoje a segurança dos mercados, né? Não acreditamos que teremos uma ruptura desordenada, né? Nada tão impactante como foi em 2008, 2009, né? Mas é uma situação diferente.
e onde não há espaço mais para alavancagem, né? Ao contrário, está num processo de desalavancagem, né? Onde não há muito espaço para créditos e financiamentos. E, por outro lado, se olha para as nações emergentes, né? É um outro ponto. A China e demais emergentes continuarão crescendo, né? Tem alto potencial de consumo e o propulsor, né? O crédito é o propulsor. Né? Muito espaço para alavancagem. Então, aqui tem dois gráficos que tentam expressar um pouquinho isso, né? Aqui estão os países desenvolvidos, né? Um histórico aqui de 7 a 13, onde a gente colocou aqui como referência, né? O ano de 2008, né? Como top, ele sendo 100%. Nós tivemos aqui a crise de 2008-2009, né? Esse mergulho. Tivemos um ano de 2010 muito bom, né? Tivemos uma recuperação expressiva. A área de metais, por exemplo, foi um número maior do que esperávamos. Mas, quando a gente olha para frente, nós temos aí uns 3 anos de crescimento muito lento, né? Você pode observar aqui, mesmo como a Alemanha e outros, né? Você vai precisar aí de 3, 4 anos para crescer 3, 4%, né? A nível de linhas gerais. E você vem aqui agora para os emergentes, onde temos aí China, Índia, Coreia, Brasil, né? Que você pode falar que em taxa de desenvolvimento acima de 10%, né? Outros em 5, 4, 3%, ou seja, são os alavancadores do momento. Essa é a nossa visão, né? De 2 velocidades. O Brasil, só para reforçar, né? O Brasil, né? Já estamos entre as 8 maiores economias, né? Com uma boa perspectiva, né? De até 2025 estarmos entre as 5 maiores, né? Então, isso é um cenário positivo. A gente vai falar um pouquinho mais à frente, que acho que esse é o nosso ponto principal. Aqui eu trouxe alguns indicadores que reforçam um pouquinho, né, essa visão de Brasil, né. Nós temos aí um estímulo, né, de crescimento acima da média de alguns setores que puxam a demanda de metais, né. Nós temos expansão de crédito, a área de construção civil e automobilística, né, com visões futuras muito positivas, né. Vejam aqui, por exemplo, o crédito habitacional, né, em percentual de PIB, uma expectativa de crescimento para os próximos 5 anos na casa de 7,6%. Nós temos aí taxa de investimento. O Brasil saiu de 2009 fortalecido na sua economia, né? Mostrou-se um pouco mais forte, menos vulnerável, né? A questões que o mundo sofreu, e isso aumenta a nossa taxa de investimento. Temos números aí previstos de 1,3% do PIB ao ano, né? A depreciação cambial fortalece a capacidade, né, dos nossos exportadores. A área de metais, a Votorantim é uma delas. E isso indo para o zinco, né, entrando um pouco mais para o nosso mundo, né, aqui eu trouxe uma informação básica, eu sei que isso não é nenhuma novidade, mas só para lembrar, só para aquecer, né. Nós temos aí a produção de zinco. Hoje é uma produção mundial na casa de 11, 12 milhões de toneladas, né. O Brasil representa hoje 250 mil toneladas, com potencial em 5 anos, né, para chegar acima das 300 mil. Né. É uma taxa de crescimento Brasil, vocês vão ver, um pouquinho maior que a média mundo, talvez menor que a China. Né. E aqui estão as aplicações convencionais, né, uma forte aplicação na parte de galvanizado, onde automobilístico, construção civil representam aí cerca de 70% desse consumo, né, e também demais aplicações, fundição latão e produtos químicos. Aqui um pouco da análise do mercado de zinco. A gente está com a visão, primeiro a visão global, uma visão mundial, né, onde as instituições especializadas, né, inclusive o nosso modelo, né, a Votorantim Metais hoje na área de inteligência tem um setor que tem uma modelagem, né, de preços futuros própria, onde você insere inúmeros fundamentos de indústria, mercado, né, e projetos, etc. E a gente acaba conhecendo um pouco da nossa verdade, né. Então, hoje a gente espera aí um mundo crescendo nos próximos 5 anos, na casa de 4,6%. Esse número já está ajustado com a crise atual. Nós tínhamos uma visão um pouquinho mais positiva no início do ano, acabamos de ajustar isso esse mês, tá? E o forte disso aqui é a China, né? Você vê estoques caindo, né, ao longo do período, e será puxado pela China. E para falar da China, tem aqui alguns slides que tentam expressar a representatividade que a China já tem, né, e que aumenta, né, nos próximos anos. E vamos olhar isso olhando um pouquinho para o Brasil também, que acho que é um pouquinho do nosso papel, né? Nós temos aqui, no eixo vertical, o PIB per capita, e aqui nós temos
a capacidade de consumo per capita em alguns países, né? O tamanho da bola aqui, o tamanho da esfera, representa o quanto ele é representativo, o share dele, a participação em consumo global. Então, nós tivemos aqui no ano de 90, a gente podia ver aqui Estados Unidos muito forte, Japão, Alemanha, né, Europa, ainda muito representativo. A China, ainda com um consumo per capita bastante baixo, que é o vermelhinho, né? E está aqui o Brasil nesse centro aqui, que é essa esfera aqui. Em 2000, 10 anos depois, a coisa se movimentou um pouquinho, né? Europa, América do Norte começa a ficar menos representativos, um pouquinho de Ásia, e a gente percebe a China começar a se movimentar. Ela começa a se movimentar não só em tamanho de esfera, né, em consumo, como também em per capita. 20 anos depois, né, em 2010, a China aumenta de maneira significativa, né, o seu consumo per capita, né, e começa a tomar proporções cada vez mais importantes, né, no consumo global. E o Brasil, né, encolhe, né, a região europeia, América do Norte encolhe, e a gente fica aqui um pouco estacionado. E aqui um pouquinho de projeção, né, que é a tradução dessa numerologia toda, uma expectativa de China crescendo mais ainda, e o Brasil travado aqui. Então, a gente está colocando isso aqui de maneira um pouco proposital, né? Essa é uma provocação que a gente faz para nós, a indústria de metal, né? E para vocês, né, que atuam muito na cadeia, né, de que nós temos que fazer alguma coisa. Há um grande potencial, né, e que precisamos exercer, né, a nossa capacidade de fazer as coisas acontecerem. Aqui a foto disso, a nível global. A gente vê aqui onde estão as produções de zinco metálico, tá? Isso é metal, né? Onde nós temos a América Latina, sem Brasil, com México e aqui só Brasil. Nós temos nossos smelters e temos uma capacidade de produção, né, que supera, e por isso nós exportamos. Aqui você tem a América do Norte e Europa, que falta metal, né, e a Ásia equilibrada a nível de metal. Aqui tem um pouquinho, acho que disso tudo que a gente falou, né? Esse é um slide, nós temos um evento a nível de planejamento do Grupo Votorantim, que é chamado Diálogo Estratégico, onde os executivos sentam com os acionistas e falam um pouquinho sobre indústria. Esse aqui é um dos slides que a gente puxou de lá, né, que a gente leva um pouquinho do que a gente imagina para o futuro. Então, o que tem de novidade aqui, eu já falei do crescimento global do zinco, né, desses 4,6%, e aqui tem um número do Brasil, né? Nós acreditamos o Brasil, dentro do nosso modelo, com um crescimento de 6% ao ano, né? Então, existem eventos nesses próximos 5 anos que colocam o Brasil numa média, né, superior à média global e um pouquinho inferior à China, né? Temos algumas incertezas, né? Os chineses buscam cada vez mais, né, a matéria-prima, né? Falta matéria-prima, eles avançam a busca de matéria-prima pelo mundo. Devemos ter novos projetos, né? A percepção da Votorantim é que vai faltar concentrado, vai faltar projetos de mina, né? Nós temos muitos smelters, hoje a capacidade de utilização dos smelters, principalmente em China, está na casa de 70%, né? E talvez falte metal base, falte concentrados. E uma questão que passa por toda a indústria de metais, que é projeções de custos futuros, né? Com questões de energias cada vez mais caras, os teores de minério pelo mundo vêm caindo, natural, né? O homem, de maneira muito sábia, foi sempre naquilo que tinha de mais rico, né? Trabalhou as melhores minas e hoje você tem que trabalhar com aquilo que existe. Então, em qualquer metal, nós temos teores descendentes com tendência forte. Projetos cada vez mais caros, né? Onde, para você ter retorno de capital, há uma necessidade de preços futuros melhores. Aqui também mais um indicador para mostrar, né, como é que o Brasil tem potencial, né? É uma outra maneira de olhar para a gente preencher um pouco mais daquelas esferas, né? Aqui a gente tentou mostrar uma correlação entre o PIB per capita, o crescimento, né, e o consumo específico por cabeça, né, o consumo per capita. E há uma correlação. Vocês vejam que essa curva, né, até uma certa altura de crescimento, né, você tem uma curva muito avançada, né, muito acima dos 45 graus aqui. E depois ela começa a ficar um pouquinho mais lenta, né, diminuindo sua inclinação. E o Brasil está por aqui, ou seja, o Brasil está naquele momento em que saltos de crescimento de PIB geram, né, aceleradas taxas de crescimento per capita de consumo. Então, é uma oportunidade muito importante. Aqui um pouquinho do cenário macroeconômico, só
algumas questões pontuais que a gente acha de destaque, né? O Brasil saiu fora da crise, né? Em 2011, pontualmente, temos aí alguma desaceleração voltada ao controle inflacionário, mas o cenário é favorável, né? Nós temos aí investimentos, um programa de sustentação de investimentos forte, temos um trabalho em construção de infraestrutura, principalmente voltada ao crédito habitacional, né? Programas fortes e também eventos significativos como Copa do Mundo, Olimpíadas e pré-sal. E quando a gente fala um pouquinho sobre isso, tem aqui alguns números, né, que mostram os últimos 5 anos, 5, 10 anos, né, a nossa necessidade de construção de novos domicílios e o que vai acontecer nos próximos 20, 30. Nós temos uma necessidade de um planejamento de 33 milhões de unidades, né, até 2020. Né, e isso deverá ser um grande alavancador, né, para o nosso segmento. E, para sustentar isso, um outro indicador, que é o crédito habitacional em países selecionados, né? Isso sempre em percentual do PIB. Então, vejam vocês que nós temos aí hoje um número de referência de 2,9, né? E nós temos aí em países desenvolvidos, né, números que chegam até quase 90%. Então, há um espaço muito forte para crédito habitacional. Investimento público, né? O governo tem adotado uma política menos expansionista, né? Tem feito um controle de gasto primário e desembolso do BNDES, mas, por outro lado, tem incrementado constantemente os investimentos públicos, né? Vejo que, nos últimos anos, o percentual do PIB, né, relacionado a investimentos vem crescendo de maneira expressiva. Aqui um segmento forte para a gente também, né, que é a área de siderurgia, e que a gente vem... A Votorantim Siderurgia trabalha muito forte nisso, a gente vem sofrendo na pele um pouco disso. A gente queria relatar aqui, que é uma outra necessidade de buscar mudanças estruturais, né, que o consumo de aço cresce e importações suprem parte. Então, o que acontece? Aqui nós temos aqui produtos planos, longos, né? Vejam vocês que, tirando-se aqui o ano de 2009, da crise, né, nós temos um crescimento de consumo aparente bom, né? E veja em 2010, né, as importações de produtos siderúrgicos, que aumentam de maneira significativa, né? Isso é preocupante para a gente. O Brasil precisa evoluir, né, no que se refere à competitividade da sua indústria siderúrgica, né? Aqui a gente colocou alguns números, onde a gente vê que, para a parte de planos, bobina quente, né, nós temos espaços, né, não temos um dos piores custos. Nós estamos posicionados como o sexto pior, né, com a sexta posição, mas o custo não é tão problemático. Há espaço? Há. Agora vejam a parte de tributos, né, sobre produção e venda, é muito forte, né? Na parte de vergalhões, que é uma área forte nossa de atuação, né, há um espaço muito forte para se trabalhar ainda em custos. Veja que nossos custos não são competitivos e ainda se complica um pouquinho mais quando você acrescenta a questão tributária, né? A gente perde competitividade com isso. E aí, aquilo que está aí em todas as notícias sempre, né, que é a atenção de todos nós, esses eventos esportivos, né, e a questão do pré-sal, voltada à parte energética, e que é um grande alavancador para os próximos anos, né? Então, nós temos no pré-sal uma fase de investimento na casa de 120 bilhões, concentrados entre 12 e 15 principalmente, né? Nós temos, a nível de Copa do Mundo, um investimento em setores de interesse na casa de 14 bilhões, sendo construção civil, né, estádios, hoteleiro, 11 e infraestrutura, quase 3 bilhões. E as Olimpíadas, né, na sequência, um valor também significativo de 7,1 bilhões, dividido em 5 e 2,1 entre construção e infraestrutura, né? Então, são números fortes que sustentam aquela projeção nossa do Brasil crescendo em 6%, né, no zinco, voltado a uma média global de 4,6%. E aqui, a gente tentou resumir um pouquinho, né, de que seria a nossa mensagem, né? Nós temos boas perspectivas de crescimento, né? Acabamos de falar um pouquinho sobre os principais eixos, né? O PIB nacional poderá ser acompanhado, tradicionalmente acompanhado pelo per capita de zinco e de aço, né? Então, isso é um fator importante para a gente, né? Esses eventos, né, alavancarão, né, essas demandas, principalmente na parte de infraestrutura, construção civil. Isso é relevante para o aço galvanizado. E a organização da indústria com ações que fomentem o uso de aço galvanizado é fundamental, que é um pouquinho, né, daquele slide que a gente mostrou, né, a China, uma
participação cada vez mais representativa e que é o nosso papel aqui um pouquinho, né, buscar caminhos, né, para a gente tirar dessa situação. Acho que, no geral, né, era isso que eu trouxe para mostrar. E aí, por favor, fiquem muito à vontade se quiserem fazer alguma pergunta, algum complemento. Eu vim até preparado com alguns universitários aqui, que eu sou novo no negócio, falei, não me deixem na mão. Antes de darmos início às perguntas, eu gostaria de convidar também para subir ao palco o senhor Rodrigo Genaro Daúde, senhor Eduardo Gomes e Eduardo Pérez, todos da Votorantim. Aquele que desejar fazer alguma pergunta, por favor. Sim. Valdecir, bom dia. Parabéns pela apresentação. Meu nome é Cristian Canales, eu sou gerente de desenvolvimento do mercado da PBosch, galvanização. Eu tenho duas perguntas para você ou para o pessoal que está aí no palco, né? Uma delas é se a Votorantim tem políticas internas para promover o uso dos produtos que vocês fabricam, né? Que você produz, especificamente o zinco, né? Se vocês têm política interna para que as áreas, tanto de metais, siderurgia, né? Papel e celulose. E a outra pergunta é, de que maneira Valdecir, com 27 anos na Votorantim, né, um cargo de liderança na área de metais, pode nos ajudar a promover mais o uso da galvanização dentro da Votorantim, né? Tem um ditado aí que fala que em casa de ferreiro, espeto de pau. Nós temos bastantes inconvenientes quando queremos desenvolver galvanização dentro da fibra, em Aracruz. Eu não sei se vocês estão em conhecimento de a nova planta em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, que foi todo pintado e que já gastaram R$1,5 milhão em retoque da pintura, né? Essas seriam minhas duas perguntas, por favor. Ok, muito obrigado. Deixa eu começar aqui. Eu vim da área de níquel, né? E hoje eu vivo um dilema, né? Até brinco com meus colegas, né? É o dilema do aço inox versus o galvanizado, né? Então, hoje eu já começo a acreditar piamente nos benefícios, do custo-benefício do galvanizado. Mas eu estou só brincando, né? Porque a representatividade, eu vou tentar responder de maneira muito transparente, né? A representatividade nossa no mercado de níquel não tem, né, a mesma importância que nós temos hoje, nosso posicionamento na indústria do zinco. Então, as nossas políticas estratégicas voltadas ao níquel são bastante diferentes, voltadas a alumínio, zinco e outros metais, como cobre e outros que a gente vem trabalhando. Então, nós temos políticas, sim, de busca, né, de desenvolvimento do setor. Eu vou fazer só o aquecimento, eu tenho aqui justamente pessoas especializadas, né, de áreas que foram criadas, né, justamente para fortalecer, né, essa busca, né, da aplicação do desenvolvimento da indústria na cadeia, né. Hoje nós temos áreas de desenvolvimento de mercado, de marketing, né, de indústria. Eu acredito que nós temos, vou falar assim pela minha visão, esses 27 anos, um dos fatores fortes que temos a contribuir, nós temos muito conhecimento técnico, nós temos muita tecnologias, né, que suportam a cadeia, né? Nós temos estrutura de gestão, né? Nós temos pessoas, times fortes, né? E nós temos hoje a crença que vocês viram das alianças. Então, nós acreditamos que esse conjunto de habilidades, quando você trabalha realmente em aliança com os seus parceiros, né, a solução, normalmente, a equação, ela é bastante positiva. Mas eu vou deixar aqui o Eduardo, o Rodrigo, né, ficar à vontade para falar um pouquinho mais em detalhes sobre o nosso posicionamento. Christian, a pergunta ela é muito interessante e a resposta curta, direta e imediata é um duplo sim. Então, a Votorantim, ela, internamente, ela tem como prática em seus projetos, né, o uso da galvanização. Existem recomendações internas para se valorizar a galvanização quando se executa um projeto.
E quando nós falamos da interface da Votorantim Metais Zinco com o mercado, nós temos nos posicionado bastante próximo à cadeia de galvanização, visando justamente estar em frente aos clientes, usuários finais, especificadores da galvanização, apoiando a disseminação e o uso dessa tecnologia tão nobre, embora ela seja de um custo que não representa a grandeza e a nobreza dessa solução que é a galvanização, né? Então, tecnicamente falando, como o Valdecir comentou, o custo-benefício é muito atrativo para os nossos projetos. O que nós temos visto é que, em diversos projetos internos, existe talvez um distanciamento com a cadeia de galvanização, né? E um dos temas que vai ser abordado mais adiante no conteúdo do programa de hoje é o perfil da indústria de galvanização no país, né? Então, embora exista uma boa oferta de galvanização, ela apresenta ainda alguns gaps que precisam ser preenchidos, né? Então, reforçando um comentário, por exemplo, que o Marcelo Schultz da Petrobras fez ontem, né? É importante que a indústria de galvanização avance e tenha um contato bastante próximo e estreito com os usuários finais para assegurar que a especificação da galvanização seja mantida e que ela seja executada conforme a especificação original do projeto. E com relação à abordagem sobre projetos internos da Votorantim, nós não vamos discutir, né, fatos contra fatos e dados no argumento, mas nós temos sim uma evolução forte, e você deu um exemplo de onde não aconteceu. Eu vou falar de alguns que aconteceram fortemente. Nós temos o ferro-níquel, é um projeto de R$1 bilhão na cidade de Niquerani, em Goiás, voltado a uma planta de ferro-níquel, onde toda a estrutura metálica, né, do projeto, mesmo do níquel, né, é todo em aço galvanizado, né. Idem para projetos polimetálicos 1 e 2 que vem acontecendo na nossa unidade de Juiz de Fora e outros projetos. Então, a gente vem trabalhando, né. Existem lições de casa a serem feitas e a gente vai chegar lá, tá? Dentro dessa linha, eu também posso comentar que na área de cimentos, toda a parte de correias transportadoras, por exemplo, ela é hoje galvanizada, né? Então, corroborando aí o comentário do Valdecir. Valdecir, bom dia, parabéns pela palestra. Ulisses, da Armco Staco. Eu queria fazer uma pergunta com relação à variação da cotação do LME na Bolsa de Londres, no LME, a variação dos preços do zinco, com relação à crise europeia, a crise da Grécia, e a gente percebe que os estoques estão altos, os preços caem, sobem, sem nenhuma interferência, a quantidade de estoque não interfere na variação do LME, né? E se o agravamento da crise na Europa vai influenciar, acredito, muito mais na variação do valor do LME, né? Essa é uma questão interessante e profunda. Eu sempre brinco, se eu tivesse capacidade de análise e precisão de preços futuros, eu não ia trabalhar na Votorantim, né? Eu ia ganhar minha vida com isso, porque fazer projeções é querer errar, né? Mas a nossa visão, né, a visão do modelo, né, de precificação, né, de oferta-demanda futura que a Votorantim tem hoje, eu prefiro falar nele do que falar em analistas, tá? Então, o que acontece? Nós acreditamos que essa é uma turbulência de curto, médio prazo, né? Nós acreditamos que, como eu coloquei, não acreditamos em rupturas fortes, não acreditamos em questões acentuadas como aconteceram em 2008, né? Mas sim, há um desaquecimento. Então, nós temos aí um último trimestre bastante sofrível, né? O zinco chegou abaixo de $1.800 por tonelada, né? E nós estamos exatamente nesse momento olhando para frente, né?
Nós estamos exatamente nesse momento falando em orçamento para 2012 e acabamos de sair de um planejamento estratégico de 5 anos. Então, primeiro ponto, o longo prazo, né, nós não acreditamos que hajam alterações. Então, nós acreditamos que, do que está aí, né, de longo prazo, visão de 2, 3 anos à frente, os fundamentos da indústria continuam sólidos, né? E fundamentos esse principalmente puxado por países emergentes. Então, na área de metais, tanto o zinco, quanto o níquel, como o alumínio e outros metais, cobre, a China vai fazer um papel fundamental, seguido por Índia e outros, né? Então, quando você olha para os fundamentos, eles continuam estáveis para os nossos metais. Nossos preços de longo prazo não sofreram alterações. Foi muito leve pelos impactos atuais. E a questão passa por 2012, né? O quanto ele será mais sofrível no seu primeiro semestre ou no segundo. Nós acreditamos já numa recuperação ao longo do ano de 2012, né? Mas com patamares de preços ainda, na média, ligeiramente menores do que foram em 2011. Acho que esse é um pouquinho do cenário, não sei se me fiz claro, tá? Ulisses, só complementando o que o Valdecir colocou, a gente teve recentemente com alguns analistas de mercado que colocaram aquela situação que você perguntou de crise, né? Ou seja, se de fato a recessão na Europa for mais forte do que está sendo pintada nesse momento, o que poderia acontecer com os preços das commodities, né? E no caso do zinco, o consenso de mercado é que o preço poderia, nesse cenário que é improvável, né, cair em torno de 30% se ocorre uma recessão forte na Europa, né? Só que a gente fazendo nossas contas internas, a gente viu que se o preço cai em torno de 30% dos valores que estão hoje, 75% dos smelters, das refinarias no mundo, passa a não ser mais rentável produzir zinco. Então, consequentemente, a produção deve cair mundialmente e os preços voltariam a subir para esses patamares que estão atualmente, que são os patamares que a gente acredita para mais de longo prazo, aí acima de $2.000 por tonelada, né, que é o que a gente prevê para o próximo ano, em torno de 2.200, enfim, esse é o patamar que a gente espera, né? E só para fechar, né, uma questão que eu comentei, um dos principais drivers, né, de sustentação de preços futuros para o zinco é a forte expectativa, né, de falta de projetos em mina, né? Quando a gente projeta, né, os números futuros de demanda, principalmente na Ásia, a gente percebe, e pelos teores de mina caindo, há uma expectativa de você ter que investir. Muitos projetos terão que entrar na produção de concentrados. Esse é um dos alavancadores. E também questões estruturais de custo. Então, preço futuro, custos, né, e teores são drivers importantes no direcionamento. Bom dia, sou Fábio, Trifé Galvanização. Com relação ao mercado, o que a gente mais tem dificuldade, evidentemente, é com relação ao conhecimento técnico. Acho que a própria colocação por parte da Petrobras vem em torno disso. O trabalho do nosso, vamos dizer assim, dos setores ou dos setores concorrentes, como pintura, muitas vezes não dando opção ou não tendo a opção para o conhecimento de um processo de galvanização. Como é que a Votorantim está vendo esse trabalho, estruturando esse trabalho para o futuro? E agora vem uma outra questão que eu acho que, de imediato, ela é bastante preocupante. Eu vi numa obra pelo menos umas 2.000 toneladas de aço galvanizado da China. Como levando em consideração a questão chinesa, que todos os seus produtos chegam aqui com 40%, 50% de preço menor em relação aos nossos, levando em consideração os seus custos, como é que vocês estão vendo isso e se há uma interface entre a cadeia do aço e o zinco, não só na questão comercial, mas sim na questão de se criar mecanismos onde a gente possa ter uma competitividade, se não de igual para igual, mais próxima. O Eduardo é o homem certíssimo a te responder. Obrigado pela pergunta, Fábio. Bom, acho que eu devo começar comentando que a Votorantim acredita e está investindo bastante
no desenvolvimento do mercado brasileiro de galvanização, né? Talvez aqui no evento seja uma demonstração disso através do nosso patrocínio ao evento e das ações que nós temos executado aí no mercado junto aos parceiros galvanizadores. Mas é uma missão que ela não cabe somente à Votorantim, é uma missão conjunta da indústria de galvanização, diferentemente da tinta, que talvez esteja um pouco mais próxima até dos usuários finais. Nós estamos um passo para trás aqui na parte primária da cadeia, né? Mas vemos como fundamental essa interação com a indústria do aço e com a indústria de galvanização. Eu penso que a competitividade da solução aço galvanizado no Brasil versus importações da China, ela passa por um problema estrutural, como foi comentado aqui, né? E grande parte disso está relacionado aos custos da produção de aço que a gente tem aqui no país, né? Então, muito do que nós estamos tentando fazer através do ICZ é consolidar a indústria de galvanização dentro de uma única associação, fortalecendo essa associação, dando representatividade a essa associação para que a gente possa brigar junto ao governo e ter uma voz única junto ao mercado, de forma a fortalecer a posição da indústria de galvanização aqui no Brasil e promover o uso da solução galvanização. Fábio, só complementando também, hoje a gente estima que mais de 1 milhão de toneladas de aço galvanizado tem sido importado no Brasil, né? E fazendo já uma propaganda da apresentação que eu vou fazer na parte da tarde, já para puxar o pessoal do almoço mais cedo para acompanhar, eu vou mostrar justamente isso, o que a gente enxerga que vai acontecer nesses próximos anos, né? Porque a gente não acredita que essas importações vão ser consistentes para os próximos anos, ou seja, acredita que o governo mesmo já tem providenciado medidas para conter esse fluxo de importações, tem até a questão da guerra fiscal, benefícios fiscais de ICMS. Então, o governo está se movendo, a própria Petrobras tem um programa de incentivo à produção nacional, né? Materiais de conteúdo nacional. E o que a gente vê para longo prazo é que a indústria vai sair fortalecida nesses próximos anos e essas importações seriam minimizadas, né? Então, você vê as grandes siderúrgicas como a ArcelorMittal, a Uzi Minas, investiram esse ano em linhas novas de galvanização contínua, que hoje ainda não estão na totalidade das suas capacidades, justamente por causa desse fluxo de importações de aço galvanizado. E é algo que, de fato, a própria indústria siderúrgica negocia muito isso com o governo, e o governo tem se mexido para proteger de certa forma, mas principalmente incentivar que a indústria nacional se desenvolva, para que aí sim possa reduzir os seus custos e ser cada vez mais competitivo. Complementando os comentários do Eduardo e o que eu havia dito anteriormente, eu penso que existe uma componente importante aí na tecnologia também, né? Visitando empresas de galvanização fora do país, nós vemos que existe aí um gap tecnológico na média da indústria brasileira, que pode vir a contribuir com o aumento da competitividade dos custos da galvanização aqui no país, né? Na área de galvanização contínua, as novas linhas elas são realmente entrando com o estado da arte em termos de tecnologia e devem ser bastante competitivas. E para fechar, o zinco, na verdade, é a parte fácil dessa equação, porque o zinco, o valor dele é determinado pela LME, né? Então, nós temos que trabalhar realmente junto com toda a cadeia para viabilizar esse aumento da competitividade da indústria brasileira. Eu vou só fazer um retoque no comentário do Eduardo, né, de que existe a lição interna que tem que ser feita, né, que acho que vocês abordaram de maneira muito feliz aí dos investimentos, né, da expertise, do conhecimento interno que cada business tem a nível de competitividade. Então, investir em tecnologia, seja em qualquer segmento, né, ele é fundamental. Então, você tem que buscar realmente operações mais competitivas sobre todos os aspectos, né?
E isso acontece com o zinco também, né? Ao contrário, eu acho que para nós, né, os produtores, o LME, nós não discutimos preço de venda, né? Então, ele não é uma situação confortável, né? Ele é uma situação confortável porque a Bolsa de Londres flutua, né? E você tem questões, pega as operações do Brasil, né? Onde nós temos custos em reais, né? Num país com energia, uma das energias mais caras do mundo. Então, para nós, passar por investimentos em tecnologia, em desenvolvimento, em produtividade é fundamental. A indústria de metal morre se não fizer isso, né? Você trabalha normalmente com grandes escalas, mas buscando sempre, né? Se você olha para uma curva de custos, vou pegar do zinco, a do zinco especificamente, a do níquel é um pouquinho menos peculiar, mas ela é bastante flat, né? Quando você pega todos os players globais e você olha o custo, é tudo muito próximo, né? As variações são pequenas, né? Você ser um pouco mais competitivo do que o outro, né? São espaços muito pequenos para se trabalhar. E eu acredito que isso passa por todos os segmentos. Então, fechando, tem lição de casa a ser feita e como também tem questões estruturais de país, né? A nível de custo energético, a nível de logística, né? A nível de mão de obra, a nível de problemas fiscais e tributários. Então, tem uma equação, né? Que ela, com todos esses fatores juntos, nos leva a uma situação mais ou menos competitiva perante o mercado global. Bom dia, meu nome é Aldo, eu sou da empresa Sergal. Eu quero fazer uma pergunta. Sobre a energia, o segundo grupo Votorantim, 80% é própria. Então, talvez tenha um custo menor, mas não vamos discutir sobre isso. Minha pergunta é sobre o prêmio. Será que a China tem um prêmio igual ao nosso, a Europa, em relação ao Brasil, que temos um minério? Desculpa, eu não entendi a segunda questão. Eu entendi a da energia, a gente fala... O prêmio, que nós pagamos um prêmio sobre o valor da LME, e temos impostos. Se o nosso custo é igual ao europeu nesse aspecto, é isso que eu não sei. Vocês têm mais base? Então, falando um pouquinho sobre energia. A Votorantim tem energia própria porque investiu em energia própria. A Votorantim investe em energia como outro business qualquer. Então, o retorno de energia não está para o metal. O retorno de energia está no capital que o acionista colocou em energia para ter energia e não depender, né, de questões estruturais de país. Isso ela é e não é, né, uma vantagem, né, estrutural. Se você... não vou querer entrar em polêmica, né? Mas existem opiniões e opiniões sobre retorno, né, em investimentos de energia nesse país, né? Tanto é que não são grandes os investimentos privados. Se fosse bom, muita gente fazia. Mas eu acho que o investimento em energia ele traz uma primeira grande vantagem, senão não teríamos feito, né? Você tira uma dependência, você traz mais estabilidade e previsibilidade, né, para a sua cadeia de custos, né? Você não fica tão sujeito, né, a alterações, né, a crises ou momentos mais fortes de energia no país. E o metal tem que se pagar a nível de energia de mercado, né? Então, esse é o ponto. Sobre o prêmio, eu vou deixar aqui para os meus universitários aqui, tá? Bom, o prêmio ele é uma condição de mercado global, né? Ou seja, o negócio, a indústria do zinco, ela pratica essa formulação de preço, onde você tem LME mais um prêmio que em teoria, né, ele cobriria os custos logísticos de uma operação de smelting que você processa o minério de zinco e produz o zinco refinado, né? Os prêmios eles são regionais. Os prêmios, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, são bem similares aos prêmios do mercado brasileiro, né? Em 2006, 2007, se eu não me engano, os prêmios europeus, por exemplo, chegaram até $400 por tonelada. Nos Estados Unidos chegaram a 250, depois caiu, agora subiu de novo. Então, cada mercado tem sua realidade de prêmio, né? E o mercado brasileiro não é diferente.
o mercado é um mercado aberto, existe a competição externa, e a Votorantim está disposta a sempre concorrer com os concorrentes que surgem nesse mercado. Um comentário talvez de cunho estrutural, né? A minha percepção é que o prêmio do zinco em relação ao valor que ele é negociado na LME é um percentual relativamente pequeno, né? E quando nós colocamos esse percentual pequeno dentro da composição de custos de uma operação de galvanização, que eu não sei exatamente qual é, mas eu imagino que os custos de mão de obra, os custos de energia, talvez tenham um impacto muito maior do que o próprio preço do zinco como insumo, né? Eu imagino que esse impacto do prêmio ele seja relativamente pequeno comparativo com outros mercados, né? Transportando isso para outros aspectos internos de custos da Votorantim, existe um estudo, se eu não me engano, do Instituto Brasileiro de Mineração, que avaliou a cadeia, a incidência de tributos, sejam impostos estaduais e federais ou royalties, nos diversos tipos de minérios que a gente produz aqui no Brasil, né? E o Brasil consistentemente ele se ranqueia entre as nações com maior carga tributária nas operações de mineração, né? Então, por um lado, o prêmio também poderia compensar esse tipo de situação, porém não é o que a gente vê aqui no mercado, é muito mais alinhado com o que o Eduardo Pérez comentou. E eu acredito que seja, só para falar agora um pouquinho, só mais conceitualmente, né, que seja de conhecimento da maioria, mas o prêmio, na verdade, é um valor agregado ao produto, né, em cima de uma geração importante que você coloca ao cliente. Então, o prêmio, ele bruto por si só, pouco significa, né? Você tem todo um valor a ser trabalhado, né? Que vai desde custos logísticos, né? Custos de estoque, custos de capital, né? Hoje, quando você trabalha num mercado, numa indústria de retorno de capital ao acionista, né? Você paga custo de capital por esses estoques, né? O executivo bota isso na conta porque é o dinheiro do acionista que está lá parado, né? Então, existe uma série de elementos que compõem, né? Que muitas vezes, quando você chega num net, é uma realidade totalmente diferente daquilo que você... Então, é uma equação muito de colocação do produto em cada lugar, né? Fernando Fragata, Eletrobras Cepel. Eu teria um comentário para fazer, talvez o Eduardo fosse a pessoa mais atida ao assunto. Que é o Já seguinte, escolheu, hein? Valdecir, foi você mesmo que indicou o Eduardo para essa área, né? Então, eu queria comentar uma coisa com essa coisa de China, e esquecemos a Índia também, né? Está fazendo aí um escarcéu muito grande. E outro dia, lá no setor elétrico, numa empresa do nosso grupo, nós tivemos um problema. A questão da qualidade, né? Eu, por exemplo, sou professor lá do curso da Abraco, do curso de inspetor de pintura, e lido com muitos alunos, para ir mais de 6.000 ou 7.000 alunos já passaram na minha mão. E outro dia me liga um aluno falando assim: professor, nós compramos uns aerogeradores, que vieram da China, professor, está cheio de corrosão. Eu falei: amigo, você ligou para mim para quê? Eu não tenho culpa disso. Quem comprou, quem tem culpa. Por quê? Porque aqui a gente tem que criar uma coisa que se chama padrão de qualidade. Na galvanização, por exemplo, tivemos uma outra empresa do grupo agora, que nós somos obrigados a aceitar uns radiadores galvanizados num estado calamitoso, mas está previsto dentro da norma brasileira. Então, eu queria sugerir aqui ao ICZ, junto à ABNT, que os comitês, quando se organizarem, toda a norma é dinâmica, não é isso? Toda a norma é dinâmica, nós não somos perfeitos, nunca vamos produzir uma norma 100% perfeita, para que a gente faça uma melhoria nas normas de galvanização. Exigir mais, não é? Ontem, por exemplo, eu vi um rapaz aqui, eu esqueci, porque já estou muito velho, não esqueci o nome dele, mas ele falou que recebe peças com rebarbas, cheias de óleo, enfim, com defeitos estruturais, que o cara só manda galvanizar. Então, por que a gente não cria normas para recebimento de peças para poder galvanizar?
né? Com cordões de solda descontínuo, cordões de solda descabíveis para galvanizar, mas o cara não, galvaniza que funciona, como se a galvanização fosse corrigir todos os problemas de rebarba de cordões de solda. Devia ter uma norma para isso, para se galvanizar uma peça. A galvanização, a norma brasileira hoje, outro dia eu estava vendo o teste de aderência, aliás, não faz até muito sentido falar teste de aderência em galvanização, porque você não tem um substrato, você tem uma camada intermetálica. Mas, quando vi aquela fita crepe na norma, eu falei, minha Nossa Senhora, isso já não funciona nem em tinta, vai funcionar em galvanizado. Tem que se criar uma outra metodologia de se avaliar a consistência da camada. Então, a própria aparência do galvanizado se permite muita coisa. Então, a minha sugestão é que nós criássemos aqui normas para a galvanização mais rígidas, porque nós temos galvanizadores aqui de excelente nível que produzem aço zincado por imersão a quente muito superior ao que está na norma. Né? Às vezes, eu não sei, às vezes a pessoa faz a norma para... Não, vamos criar uma norma para passar, para não dar problema, não é isso? Mas vamos criar normas mais exigentes, porque quando nós formos importar, os caras lá vão ter que fazer um aço zincado com qualidade. Não é? Porque isso que aconteceu conosco agora, vieram os radiadores da Índia, a empresa teve que aceitar, está na norma, a norma permite, certas coisas permite. E vai fazer o quê? Então, vamos fazer normas, eu acho que é um dever de casa agora, que os comitês aí da parte de revestimentos metálicos, não sei qual é, vamos fazer, vamos tentar fazer uma norma de aço zincado, não só para o revestimento sim, para o controle de qualidade, que garanta que se a gente for importar, porque a importação é quase que inevitável, ninguém vai agora evitar mais importação, mas que os caras mandem para cá coisas com qualidade também. Não é? Não sei se eu estou falando alguma abobrinha aqui, porque a minha área é muito tintas, mas eu acho que qualidade a gente tem que botar em primeiro lugar. Não é só importar porque é mais barato. A gente importa muita coisa da China e da Índia, que a gente sabe que, porra, não funciona, amigo. Claro que tem coisas boas, mas também tem muita coisa que a gente importa sem qualidade. Por quê? Porque a gente não tem uma norma técnica que exige uma qualidade com muito rigor. Esse é o meu comentário. Bom, a sugestão já está aceita. Eu acho que está, inclusive, muito, agora falando em nome do ICZ, está muito alinhada com a missão do ICZ, né? Nós temos trabalhado em algumas situações isoladas, uma delas é com arames de galvanização, existe um grupo de revisão da norma BNT para arames galvanizados que está sediado, se reunindo dentro do ICZ e com ativa participação das empresas associadas. E uma das preocupações que o ICZ tem é justamente na formação e na qualificação de mão de obra para os galvanizadores, né, para justamente assegurar esse nível de qualidade que a indústria deseja. Né. Então, muito bem-vinda a sugestão, eu digo antecipadamente já aceita, e esperamos contar com o apoio de parceiros importantes como você, Fragada. Obrigado. Me parece que nós estamos aí com o tempo esgotado, né? Então, se tiverem algumas questões a mais, por favor, fiquem muito à vontade, né? Nós estamos lá na Votorantim Metais, né, Eduardo? Rodrigo, né, todos à disposição de vocês, né, dentro do conceito nosso de aliança. Então, queria fechar aqui agradecendo muito o espaço, né, dizer que me senti muito bem, dizer que foi uma satisfação poder dividir, discutir com vocês um pouquinho. Estou entrando no mundo do zinco e comecei a gostar, gostei da sugestão, tá? Um abraço a todos.